E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Boa tarde para todo mundo. Alguns podem até quase ter me esquecido, mas não deu tempo, porque eu tô aqui relançando esse canal muito por conta de algumas pessoas que não desistiram de mim, digamos assim, né? Recebi muitas mensagens recentemente falando como as pessoas queriam que eu voltasse a gravar vídeos, enfim. Me afastei um pouco dessa situação de vídeos, né? De ficar aqui falando por muitos minutos, especialmente por conta de tudo que aconteceu no São Paulo e um discurso de ódio muito grande que tomou conta da torcida, né? Não estava afim de passar por isso e continuei fazendo meu trabalho lá na TNT Sports, sempre informando tudo do São Paulo na TNT, fazendo alguns vídeos também e dando as minhas opiniões no Arquibancada Tricolor. Me afastei um pouco do meu canal, até no meu Instagram diminuí, mas vou retomar aos poucos aqui, vamos ver como é que tá a situação. Da última vez eu criei um compromisso, né, de que teria vídeo todos os dias, não consegui seguir, muito por conta do meu trabalho, e agora meu trabalho tá ainda mais intenso, então provavelmente eu também não vou conseguir vídeo todos os dias, mas dessa vez eu nem criei esse compromisso. Vamos ver, se eu entender que aos poucos eu consigo encaixar, a gente começa então a publicar vídeo todos os dias. Nesse momento, vou publicando aqui conforme eu consigo e posso, fechou? Nesse primeiro vídeo aqui, primeiro de novo, né? Já foram 3 vezes, primeiro pela terceira vez. Vou falar um pouquinho do jogo contra o Bahia, né, gente? A galera saindo bastante insatisfeita. Eu acho que nesse jogo a gente pode ver ele de duas perspectivas, né? A perspectiva do copo meio cheio e do copo meio vazio. O copo meio cheio, para mim, é o jogo do São Paulo, especialmente o primeiro tempo. Exceto alguns minutos ali, né? Blocos de minutos, compridos até, onde o jogo ficou muito chato. No geral, o São Paulo foi bem, na minha opinião. Claro que eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração numa análise de temporada os jogos contra os principais adversários, clássicos, tanto que a gente vai ter aí uma ótima oportunidade no domingo para ver o real nível do São Paulo contra o Corinthians, muito bem treinado de Fernando Diniz. Mas ainda assim, jogar contra o Bahia não é uma missão fácil. Ano passado, o São Paulo foi até lá, perdeu, jogando muito mal, enfim. E eu gostei do primeiro tempo do São Paulo. No segundo tempo também criou algumas oportunidades. O Bahia chegou com mais perigo para mim, na minha opinião. Mas o São Paulo também teve chances de ampliar o placar, não à toa ampliou. Mas eu acho que o copo meio cheio é muito isso, né? O São Paulo criou boas jogadas, teve oportunidades de gols diferente de só ficar chuveirando na área e é, dar sorte da bola entrar uma hora. Não, achei que o São Paulo tentou criar de algumas maneiras, também na bola parada ali com alguns escanteios. Falta a gente não entra nesse critério porque é bem ruim, né? O São Paulo, pelo menos por enquanto. Não tem ninguém que a gente confia muito de que vai fazer o gol. Mas o São Paulo tentou criar e chegou mais perto de fazer mais gols do que em outras oportunidades desde a chegada do Roger. Então, no geral, eu gostei do jogo. Achei que até o momento ali, onde o São Paulo ainda estava ganhando a partida, o copo estava muito mais cheio do que vazio. E aí, obviamente, como é futebol, a partir do momento que toma um empate nos últimos minutos do jogo, surge esse lado do copo meio vazio. E aí, obviamente, esse copo meio vazio, ele, para mim, a análise negativa, e aqui eu não vou ficar atacando individualmente jogadores, vocês sabem que eu nunca fiz isso, não vou fazer agora também, mas é muito o comportamento do São Paulo, né? Porque acho que a falha individual, cada um tem a sua opinião ou não, se o Rafael falhou, enfim, mas ela acontece, a falha do goleiro, quando você coloca a defesa do São Paulo numa situação onde toda vez que você sai na frente do placar, você acaba recuando um pouco, né? E aí eu acho que você, nessas horas, eu entendo, né? Dependendo do adversário, você recuar. Eu acho que isso é uma estratégia válida no futebol. Mas não dá para todo jogo ser assim, porque quando a gente faz uma leitura do elenco do São Paulo, o São Paulo sempre vai acabar sendo prejudicado nesse sentido, sempre vai tomar o gol. Porque o São Paulo, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, gente, é o time muito baixo. Nem é o caso de todas as vezes, mas se toda vez for assim, o São Paulo sempre uma hora vai acabar tomando gol, porque tem um time muito baixo, muitas vezes fica muito exposto na defesa por conta da sua formação e por conta das substituições feitas que fazem o time ficar mais para frente. Então, na reta final, sempre vira um Deus nos acuda e o São Paulo sempre vai acabar tomando gol, ou quase sempre. Então, acho que essa é a parte do copo meio vazio, né? Já tinha sido assim no 1-0, não à toa levou o gol, faz o 2-1 e aí acontece de novo.
Entendo e respeito quem coloca a culpa em jogador específico, mas acho que o cenário do São Paulo é prejudicial ao clube a longo prazo, né, gente? Porque essa mania de recuar, ela não te leva a lugar nenhum, é, em todos os jogos. De novo, alguns não tem o que fazer, é o que dá. Se recua lá e reza para não sair gol, porque o adversário é muito superior. Mas no geral, o São Paulo tem jogadores para disputar e para conquistar os resultados jogando bola mesmo, sabe? Então acho que são esses dois pontos do jogo, na minha opinião, gente. A gente não pode deixar de falar do Lucas Moura, né? É muito triste. Acho que nesse caso do Lucas, a gente não pode tentar arranjar culpados, o próprio Lucas Moura, ou o preparador físico do São Paulo, que muita gente fala, ou enfim, sei lá quem mais querem culpar. Pô, foi uma fatalidade muito grande. A outra lesão já tinha sido uma fatalidade, né? Fraturar a costela, cara, assim, muito fora da curva no futebol. E aí agora uma lesão tão grave, assim, que a gente vê pouco de tão séria que ela é em jogadores de futebol, então é uma fatalidade enorme. Fico muito triste pelo Lucas Moura. O Lucas Moura é um cara muito compromissado, independentemente de viver fases boas ou ruins no campo, né? Isso aí não dá pra gente reclamar também, porque o São Paulo é isso. O São Paulo é instável, o São Paulo não é um time confiável, um clube confiável. Então os jogadores acabam sendo reflexo disso. Até mesmo o seu principal craque, como é o caso do Lucas Moura. Mas ele é um cara muito compromissado, muito querido, se dedica muito, sempre com muita vontade e disposição de ajudar o São Paulo. Ontem foi um ótimo exemplo, muita gente falando que ele só voltaria depois da Copa, a gente mesmo, eu mesmo dei isso, que era a probabilidade, mas o foco do Lucas Moura sempre faz ele ser fora da curva e fez ele chegar bem para essa partida contra o Bahia, e aí acontece essa fatalidade de novo, muito triste, fico muito triste por ele. Pensar pela perspectiva de que talvez tenha sido a última partida dele com a camisa do São Paulo também é bem bad vibes, digamos assim. Espero que não seja esse o final, espero que o Lucas Moura consiga se recuperar aí num tempo mínimo, digamos assim, né, que é de 6 a 12 meses, e quem sabe jogar mais pelo São Paulo. Aí a renovação é papo para depois, né, nesse momento o foco é a recuperação do jogador e o São Paulo dá todo esse aporte. Então, não tem o que falar do Lucas, só desejar recuperação para ele e sinto muito mesmo. É muito triste a situação que o Lucas está passando no clube do coração, o clube que ele ama. Com certeza ele não tá feliz, né? Se o torcedor do São Paulo tá chateado, imagina o jogador, né? Que no caso é ele, a vítima da situação. Então é bem triste. Desejo muitas forças pro Lucas Moura. E, por fim, a gente tem que falar aqui do Lucas Ramon e do Alan Franco, né, gente? Saiu há pouco as lesões dos dois jogadores, provavelmente desfalques, no clássico de domingo, né? Tem a Sul-Americana no meio de semana, na quinta, contra o Higgins, mas o clássico, com certeza, é um momento muito importante na temporada. É um jogo difícil, fora de casa, contra um dos principais rivais, antes da Copa do Mundo, para quem sabe o Roger Machado se consolidar e ficar em paz de vez, pelo menos por um período, né, para ter essa pausa em paz. O São Paulo perde os três, na verdade, né? Mas vamos tirar o Lucas dessa porque ele já estava fora. Perde os dois em um momento crucial da temporada. São 4 jogos aí longe de casa, jogos difíceis pra caramba. Então, só também é mais uma coisa para se lamentar e para se questionar e para o São Paulo parar, refletir, fazer uma autocrítica do que é que está acontecendo, né? Porque as coisas estavam indo tão bem no quesito lesões e de repente desandou completamente. É todo mundo se lesionando, até jogadores que nunca se lesionam, raramente se lesionam, enfim. O jogador sentindo, o jogador indo até o limite. E aí é o mesmo cenário, né? O mesmo cenário de todo ano, é o que cansa o torcedor. Todo ano o time vai se despedaçando ao longo da temporada. E aí usam sempre os discursos de calendário, de gramado e sei lá o quê. Só que no fim das contas é mais o São Paulo que é vítima disso. Então pode até ser um pouco gramado, um pouco calendário, mas tem que fazer essa autocrítica de por que esse problema tá voltando depois do São Paulo ter passado um Paulistão ali bem tranquilo, entre aspas, nesse quesito, né, gente? Acho que por hoje é isso. Volto aqui ao longo da semana para falar de outras notícias, outras coisas que aconteceram e dar minha opinião também, que vocês sabem que eu gosto de falar. Eu falei que eu ia fazer um vídeo de 5 minutos, tá 9h17 já, desculpa por tudo, gente. Mas é isso. Relançando aqui o canal, espero que vocês gostem e me apoiem aí. Deixa o seu like, se inscreve, comenta, divulga pros amigos. Bora fazer esse canal dar certo dessa vez juntos, fechou? Sem vocês, ele não dá. Beijo!